vestes eu preciso. Permita-me ficar aqui, debaixo de tuas asas, aonde eu sei que eu posso descansar. Cura-me, sara-me, vem tratar meu coração. Ó Senhor, meu Senhor, vem curar meu coração. Só precisas me tocar, só tu podes me curar. Boa noite, família CVM. Meu nome é Lívia Bravo e eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui com a gente dividindo esse momento. Nós da comunidade Santo Inácio de Loyola estamos aqui hoje para dividir com vocês esse momento de tríduo, né, para o nosso padroeiro, de homenagem, de honra ao nosso padroeiro. E preparamos com muito carinho nesse momento de oração, esse momento de partilha. E estamos muito felizes de poder dividir esse momento com vocês. Pedimos desculpas pelo atraso, né, porque nós somos marinheiros de primeira viagem nessa história tecnológica aqui, mas conseguimos finalmente entrar com todos os percalços e amanhã eu espero que não tenhamos problemas e consigamos entrar às 8h15 em ponto, que é o horário agendado para começarmos a nossa live, né, de oração no nosso tríduo. E nós começamos com essa música que ao longo da nossa oração de hoje nós vamos entender que ela tem um propósito, ela tem um porquê de ter sido a nossa música inicial. E para continuar a nossa oração, para dar continuidade a esse momento de oração inicial, nós iniciamos, né, nós começamos esse nosso tríduo em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de pedir que fosse colocada aí para a gente a nossa oração inicial, para que a gente possa rezar junto. Esquema. Oi? Bom, foi sim. Bom, quer dizer, foi para mim, mas não foi ainda lá. Tá tendo live da comunidade, vem cá ver. Microfone ligado, maravilhoso. O bacana de tudo isso é que um pouco hoje que a gente vai viver também, né, para todos aqueles que têm experiência do encontro, né, vai viver um pouco isso aí que a gente acabou de presenciar, né? Exatamente. Bom, tá lá. Entrou a nossa oração. Então, que a gente possa fazer junto esse momento de oração. Ó Deus, que por meio de Santo Inácio fizeste surgir na vossa igreja um caminho de espiritualidade e serviço, e que ao longo da história
continuai chamando pessoas como nós para que possam contribuir para o anúncio e a construção do reino. Concedei, por intercessão de Santo Inácio de Loyola, que cada um de nós escute e siga sempre o vosso apelo. Permita que juntos possamos comprometer nossa vida como membros de uma igreja toda voltada para o anúncio e a construção do vosso reino entre os seres humanos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, cada dia nós vamos tratar de um momento, digamos assim, que Santo Inácio experimentou, nos convida a experimentar e que nós relacionamos com a nossa vida, que nós relacionamos com o momento que nós estamos vivendo. E nós vamos, primeiramente, refletir um pouco sobre isso, né? Ouvir um pouco sobre isso, depois refletir e experimentar um pouco, e depois colocar as nossas orações a respeito disso. E esse primeiro momento a gente chama de sentir, amar e perdoar. Sentir, amar e perdoar. E para falar um pouco sobre esse primeiro momento que nós assim denominamos, nós convidamos a Verônica. E como a gente está acostumado a fazer nos nossos momentos, né, e que nós convidamos alguém para falar sobre alguma coisa, que nós possamos pedir que o Espírito Santo esteja com a Verônica nesse momento, para que possa inspirá-la e para que seja ele e não a Verônica a falar conosco nesse momento. Espírito Santo repousa sobre Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Boa noite para todos. Bem, como a Vivian falou, né, vim aqui falar um pouquinho. Meu nome é Verônica, sou da comunidade, né, Santo Inácio. Hoje pertenço, né, minha comunidade pertence a Santo Inácio. Estou na CVM desde 2001. E hoje a gente veio participar um pouquinho desse tríduo, né? Então, no longo de acho que uma semana e meia, mais ou menos, que a gente vem dando gotas, né? A gente chama de gotas de Inácio. E sentir e amar e perdoar dentro dessa dinâmica da vida de Inácio exatamente são gotas. Aqui a gente vai experimentar gotas, né? Gotas de uma caminhada de Inácio que é grande se a gente for parar para ver todo o percurso, né, de experiência que Inácio teve para ele chegar a ser santo. A gente vai perceber que ele sentiu, ele amou e ele perdoou. E isso envolve o nosso ser, que naquela época foi o ser do Inácio. Então, a experiência que Inácio deixa para a gente
e aí a gente fala tanto dos exercícios espirituais de Santo Inácio, é exatamente esse caminhar, esse sentir. Então, ele precisou passar por um processo, ele precisou passar por um processo para que ele pudesse sentir verdadeiramente qual era o sentido da vida dele. Então, Inácio, ele nasce numa família de 13 irmãos, ele era o 13º, e, e, e o decorrer era, dizia-se, né, homem que gostava, orgulhoso, né, gostava de galantear as mulheres, então ele se achava importante. Então, o que acontece com o Inácio, né, nesse decorrer da caminhada dele? Ele olha para ele, então como que ele começa a dar esse sentido? Né? Então, ele olha para ele, quando ele era cavalheiro, né, quando ele era cavalheiro, e quando ele fica convalescido, quando ele fica doente. Né? Então, assim, a experiência que Inácio tem do sentir entre o período que ele servia ao castelo, né, servia aos castelo de aqui, que tem que dar umas colinhas de vez em quando. Então, quando ele olhava para isso e olhava o que estava acontecendo com a vida dele pós a guerra, né, pós a guerra que ele teve, e ele foi atingido, então, assim, ele começa a perceber que a vida dele muda, que a vida dele começa a ter um outro sentido. E que aí, se a gente for olhar, o que chama atenção na vida de Santo Inácio para a nossa vida? O que fez Inácio mudar toda a estrutura dele de uma pessoa normal, de uma pessoa que caminha como a gente? O que nós fazemos hoje que faz a nossa vida mudar? Então, Inácio, quando ele se depara com uma situação de que ele não tem nada para fazer, que não tem nada para se ocupar, só é oferecido para ele duas coisas. São 2 livros, o livro da vida de Cristo e a dos santos. E aí, o que acontece com esse começar a sentir essa mudança, né, do que era Inácio na juventude, na adolescência e um pouco homem, para aquele que efetivamente muda depois de ser atingido com uma bala de canhão na sua perna direita. Então, ele começa a perceber que quando as pessoas vão visitar ele, e aquelas faz um calor no coração dele. Mas quando ele olhava para a vida dos santos e para a vida de Cristo, esse calor era diferente. Então, um se esvaziava e o outro permanecia mais cheio. Um se esvaziava rápido. E muitas das vezes isso acontece com a nossa vida. Então, quando a gente está ou fazendo a oração do terço, ou fazendo algo para a igreja, ou algo para o outro, isso muda o nosso sentir, muda o nosso amar, muda o nosso perdoar. E aí, quando a gente se depara que qual é o sentido da nossa vida, a gente recebe de Deus um dos maiores dons, que é exatamente a nossa vida. E aí foi isso que Inácio parou para perceber. Poxa, eu recebi uma coisa muito querida, que é a vida. E quando ele se restabelece, ele pera, o que eu vou fazer com ela agora? E aí, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que a gente vai fazer com tudo que acontece ao nosso redor? Né? O que a gente faz com a vida do outro que também está ao nosso redor? Hoje, principalmente, a gente vivendo esse momento de pandemia, como que nós estamos nos ocupando, né? O que nós estamos fazendo naquele momento que a gente não vai para o trabalho,
porque a gente está dentro de casa, ou porque a gente está trabalhando remotamente, está trabalhando de casa. Qual o sentido que eu vou dando a tudo isso? Eu começo a sentir diferença. Eu começo a sentir um caminhar diferente. E que foi isso que Inácio fez lá atrás no seu caminhar. Ele começou a perceber que quando as pessoas iam até ele, que falava de cavalaria, de guerra, de servir ao castelo, de servir, de ir para a luta, ele começava a perceber que a luta dele, o caminho dele era para outro caminho, né, que era para outro lado, que efetivamente era, opa, peraí, eu preciso mudar e para isso eu vou imitar santo, se eles puderam fazer isso, eu também vou poder fazer. E aí nisso ele sai a caminho. Né? O Santo Inácio sai a caminho. E aí ele começa a perceber que para tudo isso tem as interações, tem as relações. Como que eu vou me relacionar, né, com tudo isso que eu recebo, com tudo isso que Deus me deu, né? Por que nós fomos criados, por que eu fui criado, por que eu... Então, Santo Inácio vai fazendo esse alinhavo, né? E ele deixa para a gente viver intensamente isso, os exercícios dele. Né? Nesse caminhar dele, nesse processo de sentir e de amar e de perceber o amor que Deus tinha com ele, até mesmo dele ter permanecido vivo, porque uma pessoa que tem uma bala de canhão, né, atingida a sua perna, e ele ainda pede no seu processo de recuperação, a perna dele fica meio que, né, tortinha, e ele ainda pede que quebre e bote ela de volta no lugar, porque ele queria a perna dele ainda boa, do jeito que era antes, e aí ele percebe que isso não seria mais igual, ele começa a perceber que ele tem um outro chamado. Né? Ele começa a perceber que ele está sendo chamado para servir de outra forma. Né? Ele está sendo chamado para servir a Deus. Ele começa a perceber ele. Então, como que ele começa a perceber ele? Ele não vai ele vai de fora para dentro e não de dentro para fora. Inácio começa a percorrer das entranhas de fora, né, para ir até se fechar, porque ele vai entrar dentro dele, ele vai conhecer ele vai mergulhar profundamente nele para ver para qual caminho que ele vai. Então, qual o sentido de eu perceber tudo isso? Qual o sentido dele sentir? E qual o sentido de nós? Como nós fazemos? Quando nós queremos encontrarmos conosco e encontrarmos com Deus, o que eu faço? Né? O que eu faço? Nós olhamos para fora ou nós olhamos para dentro? E aí, se a gente for... Eu brinco muito, né? E brinco, mas levo muito a sério, que quando nós queremos nos encontrar, nós olhamos para Deus. Porque dentro de Deus existe a palavra eu. Então, se nós pegarmos e escrevermos Deus no papel, a gente vai perceber que nós estamos dentro dele. Então, cada um de nós, com o nosso eu, está dentro de Deus. Então, para quando eu entro, eu encontro. E aí eu vou percebendo que nesse encontrar, eu começo a perceber que Deus nos ama tanto, né? Nos ama tanto que ele vai nos ajudando a reconhecer o outro, o mundo e ele mesmo. Porque dentro do nós temos o Espírito Santo de Deus que nos vai indicando. E qual o caminho? Aí nasce o caminho para conhecer o amor ir em direção ao Cristo. Então, Inácio reconhece, percebe que o sentir é amar. E aí, o Inácio, com a tanta luta dele, que são as nossas também, porque a gente, às vezes, não se acha digno do amor do Senhor. A gente não se acha digno de amar o outro. A gente, às vezes, não se acha digno de amar a Deus. E aí a gente se
mutila, né? Quando a gente fala no mutilar, não precisa se mutilar de você se bater ou você. Inácio fazia. Inácio se mutilava de dar chicotada nele mesmo, porque ele não conseguia. Tinha momentos que quando ele ia se confessar e o padre falava para ele não confessar mais aqueles pecados, porque já foi, é passado. E ele se mutilava por conta do passado, por conta de tudo isso. Né? Então, no decorrer de perceber tudo isso, Santo Inácio começa a ir fazendo as entregas. Então, para ele perceber que ele não estava mais naquele caminho, ele entrega a sua espada, entrega as suas roupas, as suas vestes. Então, ele vai entregando no caminhar no processo de conversão, né? Ele vai entregando tudo que te pertencia, para que ele pudesse cada vez mais reconhecer e perceber o amor de Deus. E para o Senhor, e quando a gente começa a perceber isso, né, a gente começa a sentir ter essa experiência, a gente começa a reconhecer que nós, naturalmente, vamos ser atraídos por Deus. Então, quando todos nós vivermos uma experiência, a mínima que for, nós começamos a perceber que somos atraídos. E foi isso que Inácio viveu. Né? Inácio começava a perceber que quanto mais ele lia a vida dos santos, via a vida de Cristo, e quanto mais ele ia nessa direção, mais ele era atraído. E quanto mais ele conversava com as pessoas, né, da experiência que ele tinha, mais ainda ele era atraído por Deus. Então, naturalmente, quando vivemos, nós somos atraídos para Deus. Que a gente chama isso do amor para o amor. Porque nós não somos criados assim, meramente porque, peraí, eu vou nascer aqui. E não, nós somos criados porque somos desejados por Deus, porque Ele nos ama infinitamente. E aí, muitas das vezes, nós nos deparamos com, e eu me deparo, e Inácio se deparava de se autoavaliar e perceber, mas eu não posso isso, eu não posso aquilo. E aí a gente vai em contramão. E quantas vezes nós julgamos, nós criticamos, né? Quantas vezes eu critico, quantas vezes... E o próprio Inácio, ele se auto-condenava porque ele tinha aquele passado. E ele sempre reconhecia. Então, o perdoar é você adentrar, reconhecer você e perdoar. E nós nos perdoarmos. Por quê? Porque Deus é infinitamente misericordioso. E para Ele não existe... para Ele não existe a limitação. Para Deus não existe o limite. Para Deus, Ele pode. Ele pode tudo. Ele pode nos absorver, Ele pode nos ajudar, Ele pode nos orientar. Mas qual o caminho? Por onde que eu vou? Eu vou seguindo por seguir? Ou eu tenho um caminho? Quem é esse caminho? Já dizia a passagem, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, assim, o caminho que nós precisamos, né, e necessitamos, é o caminho do Cristo. Então, quando do amor para o amor, né, Deus envia teu Filho para muito amar, para nos ensinar a amar. E a gente passa por essa experiência. Né? Então, assim, você imagina uma pessoa com 30 anos de idade, né, entregue às vaidades do mundo, né, o seu exercício, né, ele adorava o exercício das armas com grande e bom desejo de ganhar honra. Então você imagina um homem que pensava em tudo isso, ele viver essa experiência, né, e fazer a busca contínua de Deus.
Então, o que Inácio começou a sentir e a perceber é que ele precisava fazer uma busca contínua, né, da vontade de Deus e não simplesmente a sua vontade. Então, Inácio vai tomando isso em mente. E aí, que às vezes acontece com a gente, né? Acontece comigo e com os meus irmãos de comunidade. Né? Então, ele começa a escolher e a fazer diferença da história, né? Da sua história. E aí, quando eu falo desse amor, né? De você sair do amor, de você reconhecer tão grande o amor de Deus, é que às vezes algumas pessoas, ou a gente mesmo, para e fica pensando que se eu sou capaz de amar e se eu sou capaz de perdoar. E aí tem uma música que fala assim, ó, mais ou menos. Deus vê teu coração. A menor intenção de ser melhor já é amor. Desde um sorriso a um olhar, sim, é amor. Se a imagem de semelhança do amor foste criado, então dos teus atos o mais sincero e natural é o teu amar. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador, que às vezes sem forças quer lutar, o caminho de Deus é teu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Todo ouro do mundo não pode comprar o que tu tens pra dar. Precioso és ao teu Senhor. Toma posse comigo e diz: Deus me ama, sou capaz de amar, pois Deus me ama. Eu nasci pra amar. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador, que às vezes sem forças quer lutar,
nasci pra amar. Deus me ama, sou capaz de amar, pois Deus me ama, eu nasci pra amar. E Deus me ama, eu nasci para amar. E, na verdade, foi isso que Inácio percebeu quando ele efetivamente sente a necessidade de continuar caminhando e aí ele vive o discernimento de tipo, é esse caminho que eu quero continuar. E aí não tem, o que a gente diz é que, eu digo também que não existe pecadinho e pecadão para Deus, né? O amor dele é tão grande por nós que quando eu falo para ele, né, quando eu digo para ele que eu me arrependo daquilo, ele apaga todo o meu passado de falha, ele apaga todo o meu passado de pecado, porque nós somos livres. E quando nós estamos livres, nós amamos melhor. E era isso que Inácio, ele fazia essa reflexão sempre, né? E nos exercícios dele tem essa experiência de você analisar o que você fez, né? Refletir o que você fez durante o dia para que você melhore amanhã. E o que Inácio fez na sua caminhada foi sempre querer melhorar no dia seguinte o que ele não pôde ser no dia anterior, às vistas de Deus, com o olhar de Deus. Então, olharmos para o que nós fazemos, né? O que nós somos, com o olhar de Deus, para que amanhã possamos ser melhor. Então, sentir, amar e perdoar é porque nós, se deixarmos sentir por Deus, não existe ninguém que vá falar que Deus não te ama, que Deus não te quer. Muito pelo contrário. A experiência que vamos viver é que Deus nos quer muito, Deus quer melhorar tudo isso que está acontecendo no mundo, Deus quer tirar a pandemia, né? Mas no tempo certo. Então, Deus costura todas as nossas falhas, vida, experiência, carinho, paixão, compaixão, amor, sabedoria, fé. Ele costura essas palavras dentro do nosso ser, né? E aí nós não fomos criados para viver só viver. Nós fomos criados de um amor muito profundo para viver um amor muito profundo. E por isso que ele, a cada dia, quando nos deparamos com determinadas situações, perdoamos aqueles que muitas das vezes nos machuca, perdoamos a nós mesmos, muitas das vezes porque machucamos, e foi isso que Inácio foi fazendo no decorrer da vida dele. Aí vamos imaginar naquele período que Inácio foi levado para justificar os seus exercícios. Que Inácio foi preso, né, condenado por ele não ser um cara culto, cheio de faculdades, porque foi depois de todo esse caminhar dele que ele foi se formar, né? Então você imagina,
se ele não continuasse porque ele foi condenado por aquelas pessoas que ainda não tinham o conhecimento da verdadeira intenção de Inácio, né? Então, hoje a gente não estaria, se ele parasse, hoje a gente talvez não estaria partilhando ou experimentando o que ele deixou para a gente, para a igreja. A gente não teria, não estaria experimentando o dia de hoje, o dia de amanhã e o dia do dia 31, que é onde comemoramos a sua morte. Talvez a gente não estaria participando, né, desse tríduo se ele não parasse. Então, aquele momento ali é perdoar aquele que me ofendeu, perdoar aquele que me deixou amargurado, angustiado, mas que eu vou continuar, porque o meu caminho é de Cristo. E o meu caminho é perceber tudo que o Cristo fez e ter a certeza que muito amou. E que aí eu dou sentido à minha vida, eu amo e eu perdoo. Então, no decorrer e na experiência que Inácio deixa para a gente, que é os seus exercícios, que a gente sempre fala que não é uma coisa para ser lida, né? A experiência, os experimentos de Inácio, ele é para ser sentido, né? Para ser saboreado. Então, é uma gota que a gente hoje dá para cada um de nós, né? Dou para mim, né? A comunidade planta mais uma sementinha de alegria, de fé, de acreditar que é possível. É possível estarmos longe, mais perto. Longe porque cada um está na sua casa, mas perto porque nós temos dentro do coração de cada um a essência mais importante da vida. Nós temos dentro do nosso coração o Deus, o Espírito Santo dele que faz brotar na gente o amor, a caridade, a paz, a esperança de um mundo melhor. Então, o sentir hoje é verdadeiramente sentir. E a saudade de falar dele, né? Rezar ele, fazer a oração dele, mas falar dele, né? Então, acaba, tipo, brotar, né? Sai do nosso eu para ir ao encontro dele, do outro e do mundo. Então, a gente vai ao encontro. Então, quando a gente se liberta de algumas coisas que prendem a gente vai ao encontro do outro, né? Quando a gente se liberta do que nos prende, né? Dos nossos euzinhos, a gente vai ao encontro do outro. A gente vai ao encontro daquele que precisa de uma palavra, precisa de um perdão, precisa de um sentido. Então, a gente vai nesse encontro. Então, e aí a gente toca. Quando a gente vai nesse encontro, a gente toca no Senhor. E quando a gente toca no Senhor, muda a nossa vida. Quando a gente deixa se tocar no Senhor, a gente muda a nossa vida. A gente muda o nosso caminhar. E foi isso que Inácio fez. O processo dele inteiro, a sua morte. Estar atento ao tocar na veste do Senhor. E existe uma passagem que nos remete muito a isso, né? Do interesse em querer ser tocado pelo Senhor, do interesse em querer ser curado pelo Senhor, de querer ser perdoado, para que possa, sim, seguir adiante e amar e fazer a diferença nesse mundo, né? Essa passagem é a passagem de Marcos 5,
versículos 25 a 34. Marcos 5, 25 a 34. Diz mais ou menos assim. Aí chegou uma mulher que sofreu já há 12 anos. Tinha padecido na mão de muitos médicos, gastou o que tinha e, em vez de melhorar, piorava, sempre mais. A mulher tinha ouvido falar de Jesus. Então ela foi no meio da multidão, aproximou-se de Jesus por trás e tocou na roupa dele, porque pensava, ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu no corpo que estava curada da doença. Jesus percebeu imediatamente que uma força tinha saído dele. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te aperta? E ainda perguntas: quem me tocou? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu que lhe havia acontecido. Então foi, caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Jesus disse à mulher: minha filha, sua fé curou você. Vá em paz e fique curada dessa doença. E agora eu convido cada um de nós a parar um pouquinho e refletir um minuto sobre tudo que a gente rezou até agora. Que nós possamos nos silenciar um pouco, silenciar o nosso coração e refletir sobre a música que a gente ouviu no início, sobre a nossa oração inicial, sobre tudo que a Verônica falou, sobre esse texto que a gente acabou de ouvir, e o que o Senhor quer falar para cada um de nós nesse momento. Possamos fazer a nossa oração pessoal nesse momento. Bom, nesse momento, que nós possamos colocar as nossas preces, as nossas intenções, colocar diante do Senhor e de Santo Inácio aquelas coisas que nós gostaríamos de falar para eles, pedir, e possamos rezar juntos, pedindo ao Senhor: Senhor, escuta a nossa oração. Senhor, por Inácio, que vós inspirastes os exercícios espirituais, e a Igreja por nos dar a oportunidade de experimentá-los, por ter reconhecido toda a obra de Inácio, vos damos graças e pedimos que sejamos multiplicadores dessa experiência. Nós vos pedimos, todos. Senhor, escuta nossa oração. Senhor, que Inácio, alcance-me a graça de Deus, nosso bom Pai, que eu reconheço como sua vontade, que eu goze de paz e alegria em minha vida. Peço a Deus que me ajude a andar no caminho de Jesus e aí encontrar a felicidade que meu coração tanto deseja. Nós vos pedimos, todos, Senhor, escuta a nossa oração. Senhor, que por meio de Santo Inácio, Deus me ajude a fazer penitência pelos meus pecados, que me ajude a confiar em sua misericórdia e nunca cair em desespero, mas sempre viver na esperança. Nós vos pedimos, todos, Senhor, escuta a nossa oração. Senhor, que por meio de Santo Inácio, alcança-me a graça do nosso Senhor e Senhor, para que eu aprenda a arte da oração no caminho de Jesus, sabendo reservar todos os dias um tempo para a oração. Nós vos pedimos,
todos. Senhor, escuta nossa oração. E esse é o momento também de nós colocarmos as nossas intenções pessoais. Eu vejo aí no chat, né, no YouTube, que o Wander Marcelo, ele coloca: Jesus de Nazaré, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tira sua tela aí. Quem mais tiver alguma intenção que gostaria de colocar, pode escrever aí no chat, para que nós possamos rezar juntos nesse momento, por todas as intenções que nós queiramos colocar nesse momento do trigo, de preces, né, que nós possamos colocar nas mãos do Senhor a nossa oração, os nossos pedidos, para que Ele, junto a Santo Inácio, a nossa mãozinha, possam cuidar, possam interceder, possamos mentalizar tudo aquilo que gostaríamos de pedir, tudo aquilo pelo que gostaríamos de agradecer nesse momento, nessa noite. Eu queria Gostaria de agradecer por esse momento, Senhor, pedir por cada uma dessas 22 pessoas que estão assistindo pelo YouTube, mais as pessoas que estão aqui pelo Webex participando, pelas que já passaram por aqui antes, né, que estiveram no início. Gostaria de pedir que o Senhor esteja cuidando de cada um, já te entreguei. Que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja abençoando, protegendo, guardando durante todo esse período difícil que nós estamos vivendo. A cada uma dessas pessoas e também as suas famílias, estejam todos protegidos pelo Senhor, guardados e livrados de todo mal. Senhor, escuta a nossa oração. Eu queria pedir por toda a CVM, né, que nós possamos sempre estar inspirados, né, pelo nosso patrono, que é Santo Inácio de Loyola. Nós possamos sempre viver a experiência dele, né, ter esse caminho, né, que todos nós possamos viver sempre isso intensamente, né, e internamente no nosso coração, para que cada vez possamos ser cada vez melhor, e pedir também sempre a Nossa Senhora que possa sempre estar junto conosco, né, com toda a CVM, para que a gente sempre possa cada vez mais amar e servir o outro, né, que a gente possa sempre olhar o outro, aquele outro que também é imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, escuta a nossa oração. A Elaine Cristina também coloca aí no chat pelos nossos sacerdotes, a Daniela de Jesus, por toda a humanidade, para que possamos nos tornar seres humanos melhores, e também por toda a CVM. Então nós pedimos, Senhor, escuta a nossa oração. E também por todas as intenções que estão guardadas no nosso coração, todas as intenções que estão junto conosco, nós pedimos, Senhor, escuta a nossa oração. Deixa eu abrir a cola. Deixei aqui. Tá dando tchau, filho? Tá chamando? Tá vendo? Bom, para finalizar esse momento de preces, antes do... tem mais um pedido aqui. Deixa eu ver. A Luciana de Mano mandou por todas as pessoas angustiadas, tristes e sem esperança. Senhor, escutai a nossa oração. Também tem mais uma que eu recebi aqui pelo WhatsApp, pela minha convicção e pela convicção do Léo. Senhor, escuta a nossa oração. Nós
para concluir esse momento de preces, eu gostaria de contar para realizarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, em meu nome, em nome de toda a comunidade Santo Inácio de Loyola, de toda a CVM, eu gostaria de agradecer a cada um que está presente aqui com a gente hoje. Você também quer agradecer, filha? Isso, agradece. Isso, um vizinho, muito bem. Arthur também está agradecendo. Bom, gostaríamos de agradecer a presença de todo mundo. E foi um momento muito especial. Eu tenho certeza que para nós e também para vocês puderam viver um pouquinho do que a gente viveria se não estivéssemos nesse momento de Covid-19, né? Mesmo que online, mas que nós pudemos estar unidos aí nesse momento. Amanhã tem mais, estaremos juntos de novo às 8h15 da noite, às 20h15. E também no dia 31, que é o dia do nosso padroeiro, para que nós possamos rezar um pouco, refletir um pouco sobre a vida de Inácio, no que ela se assemelha à nossa vida e o que nós podemos aprender, como nós podemos melhorar e como nós podemos rezar um pouco mais durante esses dias e nos preencher um pouco mais durante essa fase que nós estamos vivendo. Foi um prazer muito grande para a gente. Esperamos com vocês amanhã. Muito obrigada. E que Nossa Senhora, Santo Inácio, intercedam pela vida de cada um de vocês. Uma boa noite a todos vocês, a toda a sua família. Deus abençoe todo mundo. Um beijo grande. E para finalizar, óbvio, nós vamos encerrar com a oração do nosso queridíssimo Santo Inácio. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Amém. Estivemos reunidos e estaremos novamente amanhã unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.